Hoje o programa Design Insights está aqui em Curitiba, no escritório da Kathleen Stammer, e eu vou conversar com o designer Rodrigo Bremer. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre os projetos que ele tem feito no momento. Olá, boa noite. Estamos aqui num lugar lindo. Bom, eu sou sócio da Furf. Pra gente fazer móvel não interessa nem um pouco. Desenhar uma cadeira, desenhar uma poltrona ou algo assim não interessa. O mundo não precisa de mais uma cadeira, o mundo não precisa de mais um interior, o mundo não precisa de mais uma casa, mas ele está pedindo por mais romantismo, ele está pedindo por mais poesia e através de um produto a gente consegue passar isso. A gente está criando interiores, corredor de louça. Ontem fechou um contrato que a gente vai desenhar joias agora também. O Rodrigo é daqui de Curitiba, mas os projetos dele estão pelo mundo. Os projetos mais emblemáticos que podem ilustrar bastante isso é a Anjinho. É uma banqueta que a gente fez. Foi um projeto muito interessante que a gente fez logo na faculdade. Nessa época, então a gente sempre arriscou muito. E ou não a gente já tinha, a gente começou a lançar bastante ela na internet. Foi quando a gente ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Turim, na Itália. E a gente foi. Nesse meio tempo começou a circular bastante na internet. Muitas pessoas estavam comentando, mandando perguntas, entrevistas pra gente. E uma das pessoas foi uma italiana. A gente recebeu um e-mail dela, falou: olha, seguinte, eu amei Anjinho e eu tenho um blog. Eu gostaria de entrevistar vocês, né? Eu entrevisto artistas, arquitetos, designers, mas eu faço o seguinte, eu entrevisto eles e pergunto e peço pra eles responderem como se eles tivessem 5 anos de idade. Daí, tá bom, né, maluca? Vamos lá, a gente responde. Uma conversa muito gostosa, a gente trocou vários e-mails, tava chegando perto de abril. E ela falou: olha, não sei se eu comentei com vocês antes, mas eu sou curadora da Semana de Design em Milão. Vocês gostariam de expor? Então é lógico, né? Então a gente começou primeiro foi nosso primeiro contato internacional também, a gente criou uma edição limitada na Itália, começou a produzir Anjinho na Itália. Hoje em dia ela é produzida aqui no Brasil, ela é produzida no Decormadi, mas ela também é vendida na Itália. E ela começou a circular muito. A gente viu que as pessoas mais humildes, assim, que se imaginar, estavam compartilhando na internet. Falando: olha que bacana, pra você ver pra tua netinha. Pessoas assim que você vê que não tinham um grande repertório do design. Nós não somos designers desenhando pra designers, nós somos designers criando pra pessoas, né? Quase que o outro extremo, a gente chegou a expor também, a gente já expôs ela na Alemanha, em Firenze, em Milão e também na China, no ano passado, quando a gente recebeu um convite também do Museu de Shenzhen, que é o principal museu de lá, para a Anjinho fazer parte do acervo permanente. Então a Anjinho continua voando e ela é uma maluca, ela tá voando por tudo. Os nossos produtos, eles não contam uma história, né? Quem conta a história são as pessoas, eles só servem de coadjuvante. E para finalizar, Rodrigo, o que é design para você? A palavra design, ela vem do latim, né? E muita gente acha, não, design é desenho, mas para compreender o que um designer faz, design vem do latim, que é designio, que é significado. Então o designer é aquele que coloca significado em algo. Então quando você começa a mudar essa percepção, que não é só um desenho, o desenho é mera consequência, o 5% final ali do projeto. O mais importante é o significado, é o propósito, é o que faz ele valer a pena para existir. Muito obrigada, Rodrigo, e vida longa, sucesso para você. Hoje estamos aqui no escritório da Kathleen Stammer, onde está acontecendo o lançamento do livro In Nature We Trust, em Curitiba, do designer e arquiteto Marco Brajovic. Marco é nascido em Montenegro e hoje em dia também naturalizado brasileiro. Deixa eu te perguntar, eu achei muito interessante na tua explicação sobre o nome do livro. O que quer dizer o nome do livro? O nome do livro quer dizer que a gente acredita na natureza em todas as suas formas, ações, gêneros e como uma fonte profunda de inspiração, como uma fonte de inovação, como a maior tecnologia que temos. E Marco, por que o Brasil? Por que você resolveu vir aqui para o Brasil? Eu vim para dar aulas, vim como diretor do departamento de design industrial, design de interiores do IED, e antes que isso vim para a Amazônia para dar uns workshops de design sustentável e fiquei seduzido pouco a pouco, seduzido pela natureza e naturalizado pela natureza. E sobre o livro, qual é o conteúdo do livro? O livro ele se divide em 3 capítulos. Na primeira parte o manifesto dos princípios da natureza que a gente acredita, como o compartilhar, o mutualismo, a self-organization, a organização, e o manifesto propõe esses valores, esses princípios, né, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, acho. A segunda parte fala de umas fichas dos projetos, explica as estratégias, as técnicas, tecnologias, os materiais que a gente usa através dos projetos, e finalmente a última parte é uma seleção de 20 projetos que entra mais em detalhes sobre os conceitos de cada um. Em total falamos de quase uns 60 projetos realizados nos últimos 10 anos neste livro. E com relação a projetos, que tipo de projetos o escritório Marco Brajovic realiza? Somos um grupo multidisciplinar e com isso qualquer tema para nós vira uma oportunidade de experimentação e de inovação. Com relação aos materiais, você falou que trabalha
principalmente com materiais brasileiros. E eu tenho estudado sobre você um pouco, você trabalha também muito com materiais naturais. Quais são os principais materiais que vocês trabalham? A gente experimenta sempre um material diferente. Poucas vezes a gente repete o mesmo material. A gente trabalhou do papelão ao bambu, a fibras naturais, a polímeros também, no Brasil, aço. A tecnologia, usamos interatividade, que também não deixa de ser um material, o mundo audiovisual digital. Trabalhamos com materiais pré-fabricados, modulares, com estruturas. Tudo que a gente vê e que pode transformar e ressignificar é a nossa área de atuação. Eu comecei a estudar o teu trabalho quando eu fiz meu mestrado, que também trabalhava com essa questão dos sentidos e da cenografia aplicados à arquitetura. De que forma que você aplica isso à arquitetura e ao design? Penso que é um espaço, um entorno sensorial, de nossos todos os sentidos estar atentos quando a gente se locomove, interage com o espaço, como também com o objeto. A gente tenta desenhar através destes sentidos, mais que também essa materialização. A materialização é a consequência da nossa percepção através desses sentidos. Qual relação você considera que tem a arquitetura e o design? Eu não vejo muita diferença nisso. Acho que é uma questão de... Eu defino assim a diferença, pessoalmente. A arquitetura é o que te abraça, o design que você abraça. Muito obrigada, Marco. Parabéns pelo seu trabalho, sensacional. Essa coisa de trazer realmente a alma para o design, para a arquitetura. Fico bastante feliz em poder estar aqui.